meus amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Catanduva, os amados irmãos das congregações da Igreja Presbiteriana de Pindorama e também da Igreja Presbiteriana de Pirangi. Que Deus abençoe todo o nosso campo missionário aqui na região do Noroeste Paulista, pertencente ao Presbitério São José do Rio Preto. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos e irmãs. Obrigado pela audiência também dos amados irmãos de outras localidades. Que Deus derrame graça sobre graça na sua vida, na sua família, na sua cidade, em nome de Jesus. Agora são 8 horas mais 5 minutinhos. Estamos aí começando a nossa transmissão da devocional dessa noite, certos de que Deus há de nos abençoar com a sua palavra, com o seu poder nesta noite. Nós pedimos aos irmãos que nessa noite os irmãos coloquem os motivos de agradecimento. Nós temos recebido muito do favor de Deus nesses dias. Então nós vamos começar agradecendo a Deus. E eu quero convidar você para cantar conosco um cântico, o hino 63, As Muitas Bênçãos. Conta as muitas bênçãos, vem dizê-las de uma vez, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresa quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresa o quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresa o quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo, breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpresa o quanto Deus já fez. Amém, glória a Deus. Quantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Quantas bênçãos que tem Deus derramado na sua vida, meu irmão. E hoje nós queremos agradecer a Deus. Então, vai escrevendo aí pelo menos um motivo de gratidão pelo qual você quer agradecer ao Senhor. Se você tem motivos para agradecer a Deus, eu tenho certeza que você tem. Então, escreva pelo menos um.
para que nós possamos orar no decorrer da nossa programação, nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero aqui agradecer a Deus pela minha família, pela Cláudia, minha esposa amada, também pelo Vinícius, pelo Estevão, pela Ana Clara, minha família preciosa. Também quero agradecer agora a minha mãe que está assistindo ao vivo pelo Facebook. Minha mãe agora entrou na mídia digital agora, na rede social, Facebook, WhatsApp. Seja bem-vinda minha mãe, meu pai, que estão assistindo agora a nossa transmissão ao vivo, aqui de Catanduva para Rio Verde, para todo o Brasil. Quero cumprimentar também meu tio Valtuir Fernandes, que está em Goiânia, também a Janaína Teodoro, Deus abençoe Janaína e Teodoro. Também a Janaína está em Caçu, o Eli Lima, de Fortaleza, paz e graça, Eli Lima, seja bem-vindo, Deus abençoe grandiosamente. Nossa querida Valderes, aqui de Catanduva, nossa irmã Eliane e a família lá de Diadema, São Paulo, a Nancy Rocha, oi Nancy, que saudades, Deus abençoe aqui de Catanduva também, a nossa irmã Sônia Deuduque e a Fabiana Deuduque, nosso irmão Daia Jimenez, aqui de Pindorama, também nossos irmãos da IPB Jupi, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós agradecemos também os nossos queridos, o reverendo Berlândio, que entrou aqui ao vivo agora, minha tia Vera Lúcia, minha querida Denise Lima, seja bem-vinda Denise, também a Ivoneida lá de Caçu com a Denise, também a Francine Martins Molinari aqui de Catanduva, Sandra Trovó aqui de Catanduva, o Solandir Santana, oi Solandir, obrigado pela sintonia aqui de Catanduva também, nossos irmãos lá de Itajobi, a Paulette e o nosso querido Arnaldo, Deus abençoe os irmãos de Itajobi. Também presbítero José Medeiros, obrigado pela sintonia. Deus abençoe também os irmãos, nossos irmãos da Valderes, aqui de Catanduva, como eu já disse. Nossos irmãos da Mecânica Brasil, nossa irmã Tânia Mara, nosso irmão Beto da Mecânica Brasil conosco na audiência. Também meu querido primo Rafael Vieira. Seja muito bem-vindo, nosso irmão Diácono Carlos Almeida, obrigado Carlos pela sintonia, toda a sua família, Fábio Garcia Araújo, também nosso irmão Agnaldo Pereira da Silva, Deus abençoe os amados irmãos, sejam bem-vindos, e aqueles que eu porventura não falei o nome da cidade, vai falando da cidade, o estado, onde você está, uma alegria tremenda estarmos reunidos aqui nesta noite. Nós vamos orar, e quero convidar você para juntos falarmos com Deus. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti seja a glória, a honra e o louvor, hoje e para sempre. Nós queremos Te louvar, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos deu. Quero Te louvar, ó Deus, por essa noite que o Senhor nos permite adentrar agora, Senhor, e poder Te pedir, Pai, que o Senhor agora fale ao nosso coração pela Tua palavra, que o Senhor ministre o Teu Espírito Santo em nosso coração. Ó Deus, sabemos que há irmãos espalhados por todo o nosso país e até fora do país, ó Deus, que irão ouvir essa mensagem, essa devocional, e eu Te peço que o Senhor use, Deus, de misericórdia, Pai, para com a minha vida, e me use como instrumento para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por cada pessoa, por cada família que está reunida nesta noite, neste momento de oração, esse momento, ó Deus, de comunhão contigo, ó Deus, e embora nós estejamos enclausurados, ó Deus, estamos, ó Deus, nessa quarentena por causa dessa pandemia, estamos com os nossos templos fechados, ó Deus, estamos impedidos de ter, ó Pai, essa comunhão coletiva, mas, ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor tem nos dado meios de estarmos na Tua presença, e nós queremos Te agradecer pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela presença santa do Teu Santo Espírito em nosso coração. Queremos Te louvar, ó Deus, porque nós estamos em um país que nós podemos ter liberdade de ler a Tua palavra, de cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém e amém. Muito bem, amados irmãos e irmãs,
Nós temos alguns motivos de gratidão a Deus e eu quero que você escreva aí quais são os motivos que você quer agradecer a Deus. Tinha alguém doente na sua família e tem ficado melhor? Alguém na sua família fez aniversário? Alguém na sua família conseguiu um emprego nesses dias difíceis? Você tem visto o agir de Deus na vida da sua família? Então escreva. Por favor, coloque aí o motivo da sua gratidão e no final nós vamos ter essa oração colocando aí os testemunhos. E quem quiser escrever alguma mensagem de testemunho objetiva, escreva, por favor, e nós estaremos aqui lendo ao vivo, glorificando a Deus em nome de Jesus. Nós vamos cantar, nós vamos tocar aqui um outro cântico de gratidão a Deus. Quero convidar você para juntos entoarmos a Deus com mais um cântico de adoração, um hino do nosso inário, o inário presbiteriano, o inário Novo Cântico. Hino de gratidão ao Senhor. Esse hino é muito bonito e eu gostaria que você cantasse junto. Na medida que eu fosse transmitindo a letra, você possa cantar junto, exaltando a nosso Deus, louvando ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nossa transmissão aqui é simples. Os irmãos entendem, estou aqui dentro da minha casa, nossos equipamentos aqui são muito simples, mas glória a Deus, estamos fazendo o nosso melhor para a glória de Deus e para levar aqui a mensagem de edificação na sua vida. Então vamos louvar o Senhor. Hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Amém e amém. Graças, mil vezes graças, nós queremos render ao nosso Senhor, ao nosso Deus amado. Agora são 22 horas, mais 20 minutinhos. Temos alguns irmãos já estão escrevendo aí os seus motivos de gratidão a Deus. Louvamos a Deus por cada irmão e irmã que estão sintonizados com a gente nesta transmissão. Que Deus continue derramando sua graça, seu poder sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Eu quero meditar com os irmãos agora num texto da Palavra de Deus, e eu quero meditar o seguinte tema: o que nós não devemos fazer quando as coisas estão mal, ou quando nós estamos em crise. Nós temos ouvido várias mensagens, o que fazer nos dias de crise. Hoje nós vamos ver o que não fazer em tempos de crise e em tempos de dificuldades. Vamos abrir a Bíblia, eu quero convidar você. Nós vamos ler no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Nós vamos ler no versículo 8, no capítulo 13, versículo 8, até o versículo de número 13. Ou melhor, até o versículo 14. 1 Samuel 13, do 8 ao 14. O que não fazer em tempos de crise? Quando você está atravessando muitos problemas, você tem que tomar algumas decisões, tem que realizar algumas atividades, você tem que tomar algumas atitudes. Mas também você tem que agir com sabedoria, com direção de Deus. E a palavra de Deus também nos mostra o que não fazer em tempos de crise. Vamos ler então? 1 Samuel 13, de 8 até o versículo 14. Vou transmitir aqui para você ler comigo. Diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Muito bem. Nós vamos ler 3 referências, mas eu quero compartilhar uma por uma. Irmãos, o contexto dessa passagem se diz respeito já no período que Israel já havia pedido a Deus e já havia escolhido um rei para que reinasse sobre eles. O sacerdote e o responsável, o juiz, o sacerdote da época era Samuel. Samuel foi o sucessor de Eli. Ontem nós vimos que ele foi assim uma pessoa que acostumou com as coisas sagradas de Deus. E por ter acostumado com as coisas sagradas de Deus, ele começou a tratar as coisas de Deus de forma muito relaxadamente. Tanto a criação de filhos, quanto a observância da palavra de Deus. E nós sabemos a reprovação de Deus na vida de Eli. Samuel, que foi entregue por Ana para crescer ali no templo do Senhor,
juntamente com o sacerdote Eli, Samuel, ele já andou diferente, ele já andou com Deus desde a infância mais nova, desde a tenra infância. E Samuel, então, ele foi usado por Deus para ungir Saul como rei de Israel. E o reinado de Israel, o reino de Saul, o reino de Israel, está enfrentando ainda muitos ataques. Os filisteus constantemente atacam Israel. E na época de Eli mesmo, os filisteus tinham até levado a Arca da Aliança para a terra dos filisteus. E o povo de Deus foi derrotado pelos filisteus na época de Eli. E até o neto de Eli passou a se chamar Icabode, que significa se foi a glória de Israel. Então agora, irmãos, Israel tem um rei, e o nome do rei é Saul. E Saul está enfrentando lutas, está enfrentando guerras novamente contra os filisteus. E antes de ir à guerra, o povo de Deus, antes de qualquer dificuldade que o povo enfrentava, o povo de Deus era chamado a buscar a Deus. Então o profeta e o sacerdote Samuel disse que ele iria onde o povo de Israel estava na batalha. E eles combinaram 7 dias. E Samuel não conseguiu chegar no horário ali previsto, e Saul se apressa e passa por cima de toda a palavra de Deus, e ele mesmo oferece o holocausto e as ofertas pacíficas a Deus. Algo que não cabia a ele, algo que era exclusivo do sacerdote de Israel. Saul, ele passa por cima da palavra de Deus, ele acha que porque ele é rei, ele pode fazer, ele pode realizar. Ele acha que porque ele está naquela posição, ele não precisa seguir a orientação sagrada, a orientação divina. Irmãos, e a palavra de Deus fala que Samuel chega logo em seguida, e a palavra de Deus vem reprovando Saul. Diz assim a palavra de Deus: então disse Samuel: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que não fazer nas crises? O que não fazer na época das dificuldades? Irmãos, é agir tolamente, é agir neciamente, precipitadamente, e deixar de observar o mandamento do Senhor. Você pode ter uma boa intenção, mas se você agir contrário ao mandamento de Deus, você está agindo de forma nécia, de forma insensata, e isso não vai trazer o favor de Deus sobre sua vida. No meio desta crise que nós estamos passando, nós temos que cuidar para agir conforme o mandamento de Deus. Nós devemos agir respeitando a palavra de Deus. Samuel, ele era o sacerdote, e a ele cabia oferecer o holocausto, as ofertas pacíficas. Saul era rei, ele tinha a autoridade real, mas ele não tinha a autoridade sacerdotal. Nós precisamos, amados irmãos, trazer esse princípio para nós hoje. Nós precisamos entender que no meio da crise eu não posso agir de forma louca, precipitada e longe do mandamento de Deus. Eu não posso passar por cima da autoridade da palavra de Deus, da autoridade de Deus sobre minha vida. Seja a pessoa que Deus revestiu de autoridade sobre mim. Eu vejo muitos filhos, no afã de resolver um problema, não respeitam os pais. Eu vejo muitos funcionários, no afã de resolver um problema, não respeitam os superiores. Eu vejo muitas pessoas, no afã de trazer solução, não respeitam as autoridades constituídas, sejam elas
a prefeita, os vereadores, os governantes, o presidente da República. Irmãos, nós como homens e mulheres de Deus, nós devemos, no meio de todas as crises que nós estivermos passando, nós precisamos agir com sabedoria, nós precisamos agir com respeito à palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus tem colocado a sua palavra para o nosso bem, para o nosso bem. Que nós sejamos sábios e obedeçamos a palavra de Deus. Como diz o salmista Davi, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém. Nós vamos ver um outro texto. O próprio Saul é um exemplo de o que não fazer. A Bíblia vem mostrar Saul para nós um exemplo para não seguir. Agora no capítulo 14, versículo 18 e 19. Vamos ler. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Os irmãos, vocês sabem muito bem que a arca da aliança era o símbolo da presença manifesta do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel no meio do seu povo. Vocês sabem muito bem que, como no capítulo anterior, o povo de Deus está enfrentando uma crise provocada pelas guerras. Os filisteus estão atacando o povo de Deus. E mais uma vez a palavra de Deus fala que Saul, ele chama aqui o sacerdote Aías, e pede para ele trazer a arca. Mas a palavra de Deus fala que o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Irmãos, a arca de Deus, a arca da aliança, era símbolo da presença e do poder de Deus. Quando o povo de Deus marchava, a arca de Deus, a arca da aliança, ia na frente. E em vários textos da Bíblia, a gente vê a manifestação de Deus no meio do seu povo, e o povo ali obedecendo cabalmente a palavra do Senhor. Um exemplo disso é quando o povo está com Josué e vão ali entrar na terra prometida, e eles enfrentam a grande Jericó, a cidade protegida por uma grande muralha. E Deus então dá um comando para Josué. E Deus fala: coloque os sacerdotes na frente, segurando a arca. Depois, os anciãos, os levitas. E não falem nada. Vocês vão marchar 6 dias e dar uma volta todinha ao redor da muralha de Jericó. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e na 7ª volta vocês vão gritar. Josué e o povo de Deus obedeceu cabalmente. Quando o povo de Deus gritou e as trombetas foram tocadas, o poder de Deus derramou naquele lugar, e a Bíblia fala que as muralhas de Jericó, elas vieram abaixo. Irmãos, quando nós valorizamos a presença de Deus, quando nós nos submetemos ao poder de Deus, à palavra de Deus, quando nós valorizamos, respeitamos, amamos a presença de Deus, há algo assim muito sublime no nosso meio. A presença de Deus faz toda a diferença. Esteja certo disso. Então, o que não fazer na crise? O que você não deve fazer no meio da crise é ignorar a presença de Deus. É achar que você pode ir sozinho com a sua força. É achar que você pode ir com o seu dinheiro. É achar que você pode ir com o seu talento, com o seu recurso, com a sua inteligência, com o seu poder, com a sua capacidade, com a sua influência. Quantas pessoas
tem ignorado a presença de Deus e tem desafiado o poder de Deus. E quantas pessoas têm invocado a Deus e têm vencido os gigantes. O rei Davi disse: tu vens a mim com espada, com lanças, com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu o gigante, porque Deus era com Davi. Amado, Saul, mais uma vez, ele demonstra para a gente o que não fazer. Saul desprezou a presença de Deus. Saul, ele se considerou capaz de ir sozinho. Saul achou que ele poderia ir só ele próprio, que ele não precisava da presença manifesta de Deus no meio dele. Então, o que você não deve fazer no meio da crise? A primeira lição que você tem que tirar para você é que você precisa agir com sabedoria. Você não pode ser nécio e de desvalorizar a palavra de Deus. Você não pode ser nécio, em segundo lugar, em desvalorizar a presença de Deus. Agora nós vamos ver uma terceira palavra no capítulo 15. Deus disse para Saul, no capítulo 15, Deus deu uma palavra para Saul, uma palavra expressa, e Saul, ele desobedece a palavra expressa de Deus. Nos versículos 22, Samuel fala com Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Muito bem. Terceira lição: o que não fazer em tempos de crises? Nós não devemos rejeitar a palavra do Senhor. Irmãos, Saul, ele rejeitou abertamente a palavra de Deus, com a desculpa de oferecer culto a Deus, com a desculpa de oferecer holocaustos e oferecer sacrifícios a Deus. Saul achou que ele poderia manobrar Deus, ao rejeitar sua palavra, que ele seria absolvido e que seria aprovado por Deus pelo fato de ele estar oferecendo sacrifício e holocausto. E Samuel vem mostrar para Saul que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmão, esteja certo: se você não obedece à palavra, você não adora a Deus. Vou falar de novo: se você não obedece à palavra, você não adora a Deus. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender à palavra é melhor do que o sacrifício, do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como a feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Há muitas pessoas que estão cantando, estão achando que estão adorando, mas estão em desobediência à palavra. Eles estão cantando, mas Deus não está recebendo esse cântico de adoração. Sabe por quê? Porque o obedecer vem primeiro do que cantar. Há muitas pessoas que fazem a sua devolução do dízimo, fazem as suas ofertas e acham que estão adorando a Deus, mas estão colocando a palavra de Deus. Quando colocam a palavra de Deus de lado, eu posso ser fiel dizimista, eu posso ser um fiel ofertante, eu posso estar na igreja 24 horas, eu posso cantar, eu posso
tocar, eu posso pregar, eu posso ser o pastor da igreja. Mas estou vivendo rejeitando a palavra de Deus, eu não estou adorando a Deus. Pelo contrário, eu estou desagradando a Deus. Existe uma frase que é assim: se não há culto na minha vida, não há vida no culto que eu ofereço. Ou seja, se eu não obedeço a Deus na minha prática diária, se eu não obedeço a meus pais, se eu não tenho uma prática de honestidade, se eu roubo, se eu minto, se eu tenho uma vida dupla, se eu faço de conta que eu sou um cristão, mas eu sou um ator, eu estou apenas representando, na frente dos outros eu sou aquela pessoa assim, maravilhosa, mas em casa eu maltrato a minha esposa, maltrato os meus filhos. Se na minha prática diária eu atuo sem nenhum tipo de arrependimento, se eu não reconheço o meu pecado, porque muitas vezes a gente erra, às vezes a gente falha com os nossos pais, a gente perde a paciência com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Às vezes o eu carnal, ele fala mais alto, mas a pessoa que obedece a Deus, ele reconhece, ele arrepende, ele volta e ele pede perdão, ele se humilha, ele se quebranta, ele se arrepende verdadeiramente. Se não há nada disso na minha vida, eu tenho que questionar, amados. Eu tenho que questionar a minha obediência a Deus. Saul nos mostra 3 lições, o que não fazer no meio das crises. Saul, ele foi insensato em desprezar o ato de adoração sacerdotal ali por Samuel. Ele quis tomar o lugar de Samuel. Saul, ele ignorou a presença de Deus, ele desprezou a presença de Deus. E Saul, por 3ª vez, ele rejeitou cabalmente a palavra do Senhor. E ele afrontou a palavra de Deus. Deus disse para ele uma coisa e ele fez totalmente ao contrário. Então, amados, não é só no meio da crise, não. Em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos olhar como nós estamos vivendo. Nós devemos nos atentar para estas lições que a palavra de Deus nos trouxe. Se nós queremos ser filhos aprovados por Deus, filhos que agradam ao Senhor de todo o coração, nós precisamos levar a sério a sua palavra. Nós devemos valorizar a sua presença e nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Essa mensagem não é uma mensagem moralista, não é uma mensagem legalista. Essa é uma mensagem prática de alguém que diz que acredita em Cristo Jesus. De alguém que diz que é um servo do Senhor. Se nós falamos que somos servos de Cristo, se nós somos discípulos de Cristo, nos tempos de dificuldades, no tempo de pressão, nós vamos levar em consideração essas advertências, para não fazermos igual, para fazermos diferentes, totalmente diferentes, como Saul fez, nós possamos fazer totalmente diferente dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos clamar a Deus, amados, nesse momento. Agora são 22h43. Vamos orar por essa palavra em nosso coração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e amado Pai, aplica esta palavra na minha vida e na vida de cada um dos nossos amados irmãos e cada uma das nossas amadas irmãs. Que essa palavra possa dar frutos e que nós sejamos transformados pela Tua palavra, que nós sejamos alimentados pela Tua palavra, que nós sejamos guiados pela palavra do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre esta pessoa que está orando nesta hora. Ilumina, Pai, a sua mente e o seu coração e dá a cada um de nós a capacidade de praticar a Tua palavra. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós sejamos praticantes. Dá a nós, ó Deus, uma consciência boa. Dá a nós, ó Deus, um coração puro. Dá a nós, ó Deus, uma fé sem fingimento. Que nós possamos levar o Senhor a sério
e que nós possamos obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados irmãos. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos que estão com a gente. Quero dar um abraço aqui no reverendo Uberlândio, meu amigo, contemporâneo do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Trabalhamos juntos na diretoria executiva do Sino do Sudoeste de Goiás. Reverendo Uberlândio, um abraço a você, sua família e a todos aí da cidade de Jataí. Cumprimento também a Eva Freitas, que está conosco, a Márcia Freitas, meu amigo reverendo Carlos Orlandi. Deus abençoe, reverendo Carlos, que está nos Estados Unidos. Também o Estevam Beraldo, também a Francisca Fernandes Souza. Obrigado, Francisca, pela sua presença. Obrigado também a nossa querida Mariana Cândida. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E também a Selma Cabral e também o Neife A Paz. Deus abençoe grandiosamente. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Quero tocar aqui um hino, um cântico. Na verdade, agora eu vou tocar um cântico de louvor a Deus. Eu quero convidar você para adorar o Senhor, cantando esse cântico, exaltando o nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. E eu gostaria que nós pudéssemos exaltar ao Senhor e clamar a Deus pela sua ação na nossa pátria, no nosso país. Nós vamos então exaltar ao Senhor com esse cântico que eu estou projetando aqui daqui a pouquinho, para que nós possamos louvar ao Senhor, exaltar a Deus em espírito e em verdade. Não é esse cântico. Nossos irmãos Ademar de Campos e Ana Paula Valadão, amigo de Deus. Agora são 22 horas e 47 minutinhos. Vamos então adorar ao Senhor com esse cântico, louvando ao Senhor, valorizando a sua palavra, valorizando a sua presença, valorizando os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus trazem vida. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus ilumina e restaura a nossa alma. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus,
e amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e poder sentir o poder, o amor, a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós vamos agradecer ao Senhor agora. Quero colocar nesse instante os irmãos aqui que mandaram as suas mensagens, agradecendo a Deus, né, pelos seus, pela sua vida. Então aqui o José Augusto, o diácono José Augusto, agradece pela infinita bondade de Deus. Nosso irmão José Augusto esteve no início desse mês, início desse ano, esteve bem adoentado, passou alguns dias na UTI, não teve nada com coronavírus, foi antes dessa questão da epidemia, mas nosso irmão ele teve uma questão grave de saúde, ele teve lutando contra uma enfermidade muito profunda, mas Deus tem restaurado nosso irmão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz, porque antes de entrarmos em quarentena, nós tivemos lá na casa do José Augusto, eu fui com a parte da nossa igreja, nossas irmãs da SAF, e nós fomos levar o sacramento da ceia do Senhor. E foi uma bênção, Não esqueço daquele dia, José Augusto, foi maravilhoso ali, aquele dia. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão José Augusto e Elaine e toda a sua família. Quero saudar aí o nosso irmão Leonardo e a nossa irmã Sara que está com a gente, a Eliana Molinari, nosso irmão Dr. Ricardo Ramos de Carvalho. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Gratidão a Deus pela sua vida. Também quem mais que mandou mensagem aí, colocando os seus agradecimentos. Nossa irmã Fabiana Deuduque. Muito bem, Fabiana. O nosso irmão Fabian, o diácono, nosso irmão Fabian, ele entrou em contato comigo. E também a nossa irmãzinha Fabiana está agradecendo, porque o nosso irmão Fabian conseguiu um emprego. Olha só, gente, tantas pessoas perdendo o emprego. Deus hoje abriu as portas para o nosso irmão Fabian. Um emprego, quinta-feira agora, ele vai fazer os exames e já vai fazer já a sua admissão. Deus abençoe, Fabian, obrigado. Nossa irmã Sônia agradece a vida, a família, a oportunidade dessa comunhão com outros irmãos de vários lugares, mesmo que virtualmente, estamos juntos todos os dias, orando uns pelos outros e ouvindo as mensagens tão edificantes. Agradeço a Deus por sua vida, pastor Benones. Obrigado, Sônia, obrigado pelo carinho. Nosso irmão Paulo José Moura, ele pede a Deus proteção à sua família, amém. Nosso irmão presbítero André Basílio está com a gente. Minha esposa Cláudia, eu agradeço pela nossa família, pela provisão e cuidado de Deus, amém. A nossa irmã Nancy Rocha, dou graças a Deus porque eu e minha família não estamos desesperados, estamos confiantes em Cristo Jesus, amém, Nancy, Deus abençoe. Nossa irmã Vilma Pereira, ela também, Vilma Gonçalves e família, Deus abençoe, estão assistindo de Guaíra, obrigado a Deus por essa família preciosa. E o Zivan, boa noite, meu irmão. A Eliana Marmitas, agradeço pelo cuidado de Deus sobre a minha família e por esses momentos de oração e muito aprendizado com as lives. Deus derrame bênçãos na vida do pastor Benones e família. Obrigado, Elaine. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe a todos vocês aí. Também queremos cumprimentar aqui a Célia, que diz graça e paz para todos. Peço oração por uma colega que mora em Curitiba e está no mês de ganhar neném. E está preocupada. Agradeço a todos. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Nosso irmão vereador Ivan Bernardi está com a gente. Deus abençoe, Ivan. Muito bem, nossa irmã Célia e os Ivan cumprimentando. Paulo José Moura, glória a Deus por essa mensagem, reverendo, Deus falou muito, obrigado. Ellen Rocha, agradeço a Deus pela minha família e minha vida. Amém, Ellen. Deus abençoe grandemente. Quem mais mandou mensagem aqui para nós? Francine, boa noite a todos os irmãos. A Janaíne, agradecer pela saúde de minha família, pela vida dos pastores do mundo inteiro, que incansavelmente oram pela nossa nação. Ô Janaíne, é verdade, Deus tem levantado inúmeros pastores, servos do Senhor, servas do Senhor, servos e servas, homens e mulheres, estão orando, clamando a Deus.
Nosso irmão Eli, lá de Fortaleza, paz e graça. Obrigado pela sintonia de tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto com a gente. Deus abençoe. E também a família de todos os irmãos. Meus queridos, nós vamos então, a nossa irmã Tânia Mara, agradeço a Deus pela fé que tem colocado no meu coração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Então vamos dar as mãos, vamos fazer um grande clamor de gratidão a Deus. Vamos erguer nossa voz e vamos agradecer pelas respostas alcançadas, por pessoas que têm sido curadas. Quero agradecer também pela vida da Érica Molinari. A Érica Molinari, ela teve um quadro de enfermidade, mas graças a Deus ela está melhor. Deus tem ouvido a oração do povo do Senhor, da família. Obrigado, Senhor. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus amado, nós queremos, ó Deus, nessa noite, colocar, ó Pai, esses irmãos amados, pedir a Ti, Senhor, por aqueles que estão necessitados, ó Pai, pelas famílias de cada um aqui, pela salvação, Pai, individual, de cada membro das nossas famílias, das famílias dos Teus servos. Nós agora, Pai, intercedemos pela proteção do Senhor na casa de cada irmão, de irmã aqui presente, Pai, pelos nossos vizinhos. Abençoa, Senhor, os vizinhos de cada irmão e irmã que está com a gente aqui. Ó Deus, que o Senhor venha passear pela rua onde o irmão mora, que o Senhor venha, ó Deus, passear na cidade onde o irmão está morando, e que o Senhor possa, Deus, estender as Tuas mãos de poder, e que o Senhor possa, Pai, repreender todo o mal, que o Senhor possa, Pai, sarar os enfermos, que o Senhor venha, Pai, curar, ó Deus, aqueles que estão doentes espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, que o Senhor sare em nome de Jesus. Nós pedimos por proteção, Pai, proteja, Deus, guarde a casa de cada irmão. Nós clamamos, ó Deus, por aquelas que estão grávidas. Colocamos essa amiga da Célia lá em Curitiba. Coloca a Nayara, Pai, esposa do presbítero André, que está nos últimos dias. Guarde, Pai, a Tua serva Nayara, guarde a Laura, guarde o Pedro, o presbítero André, essa família tão preciosa. Coloca, ó Deus, cada família que foi relacionada aqui, Senhor. Ó Deus, nós oramos pelas nossas cidades, oramos, ó Deus, pelo nosso estado, pelos estados da federação, oramos pelo nosso Brasil. Ó Deus, sara a nossa nação, perdoa, Pai, os pecados do povo brasileiro, traga, Pai, conversão em massa na nossa nação, ó Pai. Ó Deus, repreenda esta epidemia, ó Deus, repreenda, Pai, essa crise econômica, esse caos, ó Deus, repreenda em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe as autoridades constituídas, dê a elas a sabedoria, a temperança, a prudência, a sensatez de ouvir a Tua palavra, de valorizar a Tua presença e de observar os Seus mandamentos, não só os nossos líderes, mas todos nós aqui em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo nosso planeta, nós oramos pela humanidade da nossa geração. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos ensina que aqueles que estão em Cristo passarão e passaram da morte para a vida, mas aqueles que estão longe de Cristo não têm a vida. Ó Deus, tem misericórdia, porque a Tua palavra nos apresenta uma situação que vai se agravar no decorrer dos anos. Mas oramos, ó Deus, e pedimos a Tua misericórdia. Oramos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, uma grande manifestação da Tua graça. Dê essa geração, Senhor, para Cristo Jesus. Ó Deus, os continentes, a América, ó Deus, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos assim. E agora, Pai, em especial, nós queremos agradecer a Ti. Queremos agradecer a Ti, Pai, pela vida da Janete, que esteve tão mal, mas agora está tão bem. Te louvamos pelo diácono José Augusto, que esteve, Pai, na UTI, ali, Pai, isolado, mas agora, Pai, ele está no convívio do seu lar. Eu Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, pelo Fabiano, pelo trabalho que o Senhor proveu a ele, pelas pessoas que o Senhor usou, o Mateus, ó Deus, obrigado pela vida dele. Ó Deus amado, obrigado, Deus, por cada vida, Pai, por nossas famílias. Obrigado pelo alimento, pelo cuidado, pelo sustento, pela proteção, pela provisão.
pela manifestação do Teu Espírito Santo em nosso coração. Nós te agradecemos. Nós queremos dizer a Ti, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter levantado tantas pessoas para cuidar da gente. Muito obrigado, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos garis, pelos professores, pelos caminhoneiros, pelos frentistas, pelos que trabalham nos supermercados, nas farmácias, pelos motoboys. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelas donas de casa, pelos pais de família. Muito obrigado, Deus, pelas babás, pelas mulheres que trabalham como, ó Deus, pessoas que cuidam das casas de outras pessoas. Obrigado, Senhor, pelos restaurantes. Obrigado, Senhor, pela Tua graça comum manifesta na nossa geração. Muito obrigado pela internet. Muito obrigado por esse canal aberto que nós podemos, ó Deus, falar contigo, ó Deus, juntamente com tantos irmãos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação, pela nossa vida, Pai, pelo nosso lar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. E agora, amados de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que as consolações, que o poder do Espírito Santo reine sobre você, sobre o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos. Quero cumprimentar minha tia Licinha. Ô tia Licinha, obrigado pela presença aqui com a gente. Deus abençoe a senhora, toda a família, em nome de Jesus. Também quero aproveitar aqui para cumprimentar a Ivoneida, que agradece pela família, por todos os pastores. Muito bem. Obrigado a todos pela presença com a gente aqui. Louvamos a Deus por cada um de vocês. Eu quero aqui deixar alguns avisos. O primeiro aviso, irmãos, que eu quero passar para vocês, quero deixar, é que essa crise vai passar. Essa crise, ela tem data e hora para acabar. Nós não sabemos ainda o dia e a hora, mas ela vai acabar, tá certo? E enquanto nós estamos nesses dias de tensão, de crise, a gente observa para a gente obedecer a palavra de Deus, valorizar a presença de Deus, valorizar os mandamentos de Deus. Lembrar, se não há culto na vida, não há vida no culto que eu ofereço. Que nós possamos levar Deus a sério, em nome de Jesus. Valorize a sua família, valorize a sua cidade, valorize o seu pastor, a sua igreja. Seja um servo de Deus fiel. E eu quero pedir para você tomar todo o cuidado necessário, mas sem pânico, sem desespero, com confiança, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu quero terminar com uma frase: Deus é fiel e está cuidando de você. Vamos repetir? Deus é fiel e está cuidando de você. Está cuidando de mim, está cuidando de nós. Deus é fiel e está cuidando de todos nós. Um grande abraço. Eu quero tocar aqui uma última canção para a gente ir embora, dormir assim, aquele sono dos justos, abençoadamente pelo nosso Deus, nosso amado Deus. E o cântico que eu quero tocar agora nesse momento, com o Grupo Logos, expressão de louvor. A cada manhã, Deus nos cerca com a sua bondade e com a sua misericórdia. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite, em nome de Jesus. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado
Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca solta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca solta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz